Capítulo 6 de Gênesis. A partir do verso 1, acompanhe a leitura. Aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tornaram para si mulheres de todas e as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é também carne e os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a face da terra, e a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que eu vou desfazer com a terra. Agora para ti faz uma arca de madeira de gófer. Farás compartimentos na arca e vais betumar por dentro e por fora com betume. E desta maneira fará de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Fará na arca uma janela de um côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farás andares abaixo, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio sobre as águas, sobre a terra, para desfazer todas as carnes em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra vai expirar. Mas contigo eu estabeleço uma aliança. Você entrará na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie você colocará na arca, para conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Tu toma para ti toda a comida que se come, ajunta para ti, e serás para teu alimento, para ti e para os animais também. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim ele fez. Espírito Santo, maravilhoso Deus, nos dias que estamos vivendo, precisamos, como povo de Deus, como a igreja, ouvir a tua voz nitidamente, entender e aplicar em obediência ao nosso coração, Pai.
Por isso eu peço, meu Deus, Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Eu acabei de ler um texto que fala da arca de Noé, do dilúvio, Deus preparando um homem, e um homem se preparando para a salvação, tanto dele como da sua família, e Deus coloca alguns agregados, os animais que Noé deveria colocar em cada casal, macho e fêmea. Nós vemos aqui o relato de um homem que ouviu a voz de Deus, ele não viu a Deus, ele apenas ouviu a voz, falando ao seu coração, dizendo: o mundo que criei já não é mais o mesmo. Os homens se corromperam, os homens se afastaram de mim, o homem cometeram maldade impensável. E por conta disso eu vou trazer juízo sobre a terra. Me arrependo de ter criado o homem. Mas eu olhei para você, Noé, e vi que valia a pena ainda preservar a vida humana sobre a terra. Vou destruir a todos os que se rebelaram contra mim, porque a maldade já está no seu coração e não há mais como se converterem. Noé, o homem poderia viver muitos anos de vida, mas eu vou reduzir para 120 anos a idade do ser humano. Mas eu vou passar o juízo sobre a terra. Vou mandar um grande dilúvio e vai destruir todo ser humano e todos os animais. Mas você, tua esposa, teus 3 filhos, tuas noras serão poupados. E os animais que eu te ordenar em cada espécie, você vai ajudá-los a encontrar o caminho da salvação. Agora, Noé, há um projeto para que você seja salvo, você, sua família e os animais que você vai ter que cuidar e colocar dentro desse projeto. E Deus fala: você construa um grande barco, uma arca. E essa arca media, eu anotei aqui numa pesquisa, 135 metros. Tinha de largura 22 metros e meio, de altura 13 metros. Ele tinha que construir um barco de um grande porte. Fazendo o cálculo, Noé recebe a palavra com 500 anos e termina com 600 anos. 100 anos praticamente ele passou construindo esse barco. Não somente ele, mas os seus filhos e toda a sua família. O título da mensagem de hoje, depois que eu fiz a introdução do que li: a disposição para a salvação, é o título da mensagem. A disposição para a salvação. O que você estaria disposto a fazer para salvar a sua vida e a vida da sua família? Um dia, assistindo um vídeo, vi uma mãe pular em um córrego cheio de lama, de correnteza bravia, para salvar seu filho. Ela não sabia nadar, mas para salvar o seu filho, ela estava disposta, e como foi a disposição dela, ela pulou naquele córrego, sem saber nadar, pegou a criança, e de uma forma inusitada e até sobrenatural, ela conseguiu se agarrar com a parede daquele córrego, e os moradores viram aquela cena e ajudaram aquela mãe a sair com vida junto com seu filho. Ela não sabia nadar, mas ela não pensou nesse fato. Ela queria salvar o seu filho, ela estava disposta a pular ali e pulou. Eu pergunto: qual a sua disposição para salvar alguém que você ama? Você tem disposição para a salvação? Qual a sua disposição para salvar sua família? Cledilson falando sobre família. Interessante que Deus me deu essa palavra sobre disposição para salvar nossa casa. Qual a nossa disposição para salvar a nossa família?
Hoje eu vou falar sobre a disposição para a nossa salvação, porque Deus falou comigo sobre isso. Mas antes de falar sobre essa disposição, eu queria falar também sobre fé. Toda fé é uma disposição, é uma ação. A verdadeira fé é disposta e ela nos leva a uma ação, a obras, a práticas verdadeiras de que demonstram que nós temos fé. O que eu quero dizer é que fé não é teoria, fé não é um conceito, fé não é apenas dizer o que fé significa. Fé é disposição de agir, de realizar, é poder de ação. Abra sua Bíblia em Tiago 2,14 e fica com essa pergunta no seu coração: qual a sua disposição para a salvação? O que você estaria disposto a fazer pela salvação de uma pessoa, das pessoas que você ama? Tiago 2, por favor, verso 14. Tiago 2,14 diz: meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, sua fé pode salvá-lo? Olhando para o exemplo daquela mulher, ela viu o filho dela morrendo afogado. Se ela pedisse: Deus, salva o meu filho, ou se ela dissesse: eu não quero que minha criança morra nessa lama, nesse córrego, se ela apenas pensasse ou orasse e não agisse, o filho seria salvo? Ela poderia ter a fé e o maior amor do mundo, mas se ela não se jogasse ali, o filho dela com certeza ia morrer. A fé me faz jogar no córrego para salvar alguém. A fé me leva a uma ação, a uma disposição. A fé me empurra a obras. Uma fé sem obras é morta. Ela não tem finalidade, ela é apenas um estacionar de um peso, encargo de consciência. Eu acredito em Deus. E há pessoas que estão satisfeitas em dizer: eu acredito em Deus, Deus está no meu coração. Mas eu pergunto: quais ações práticas esta sua fé em Deus tem gerado em você? O que você tem feito e realizado? Qual a tua disposição para provar e manifestar essa fé? A fé por si só, sem obras, ela não pode mudar a sua vida. Ela não pode salvar. Eu quero dizer que a palavra salvação aqui não só está se falando de salvar você do inferno para o céu. A palavra salvação aqui tem a ver com cura, com transformação, com libertação. Se o ser humano quer ser, por exemplo, livre dos vícios, ele precisa de Deus, mas ele precisa também ter força de vontade, desejo e lutar por isso. Ele precisa agir, ele precisa pular no córrego. Agora vamos continuar lendo Tiago 2, verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, ela está morta em si mesma. Uma fé que não lhe faz agir, andar, caminhar, tomar decisões, realizar a obra, manifestar um querer no seu coração. Essa sua fé que não lhe dá disposição de ação, é uma fé morta. Ela precisa, assim como Lázaro, ser ressuscitada. No geral, a nossa fé é como Lázaro: primeiro ela adoece, depois ela morre. A fé não morre de imediato, ela adoece, ela vai perdendo força, ela vai se distanciando do autor, depois a fé morre. E somente o milagre de ressurreição pode trazer a fé de muitos. Nesse momento da história humana, muitos abandonaram a fé. Só que é um abandono que não se é declarado. Ainda dizem: não, eu sou cristão, eu acredito em Deus, mas as obras dizem: não, a sua fé está morta. Você só diz de boca, mas seu coração, sua vida, seu estilo de vida, suas decisões, suas ações provam que sua fé precisa ser ressuscitada. A fé está morta se não tiver ação.
Verso 18, mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mas o profeta Tiago, o apóstolo Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras, eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Você pode falar sobre fé, agora a fé ela só é comprovada pelas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, os demônios também creem que estremecem. Verso 19. Mas o homem, vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu no altar o seu filho Isaque? Bem vê que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Verso 23, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e foi-lhe imputado com justiça, por isso ele foi chamado amigo de Deus, não só porque creu em Deus, mas porque ele obedeceu, ele ofereceu o filho no altar, ele realizou algo que comprovava que a sua fé era verdadeira, ele teve a disposição de oferecer o filho no altar, uma fé com disposição, com ação, é a fé viva, e é esta fé que Deus quer ressuscitar no meu coração e no coração dessa igreja. Uma fé viva, uma fé disposta, porque fé não é fala, fé é ação, é uma confiança que me leva a agir. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Você quer ver a fé ter poder na sua vida? Comece a praticar as obras da fé. Comece a dar passos de fé. Comece a agir pela palavra. Comece a ter ousadia e pratique em obediência à palavra de Deus. Você verá o poder dessa fé. Primeiro, transformar você. Disposição para a salvação. As pessoas falam muito de pedirem a ajuda de Deus, de que Deus é o único que pode salvar o mundo, mas eu pergunto, quantas pessoas que falam de que Deus pode, de que Deus é, quantas pessoas estão dispostas a obedecer a voz de Deus que diz, vocês realmente acreditam? Então venham a mim. Mas a resposta que nós temos é, depois. Isso não é fé. Versículo 25. De igual modo, Raabe, a prostituta, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. A fé original é disposta a uma ação ou ações de obras. Uma fé, quando ela está viva dentro de nós, ela nos leva a agir, a uma ação, a um praticar das obras de Deus, a uma vida de obediência, a um andar, a um se lançar, a uma reação, a uma atitude que demonstra que nós temos fé. Noé, para ser salvo, não somente ele, mas toda a sua família, ele teve que construir a arca. Passar 100 anos, debaixo de uma palavra, eu vou destruir a terra com um dilúvio. Construa para ti uma arca de 135 metros. Não é um barco de 3 metros, é um barcão de 135 metros. 22 metros de largura, 3 metros de altura. Noé, construa do jeito que eu estou lhe dizendo. O texto diz, e nós acabamos de ler no último verso, que assim como Deus ordenou, Noé fez. E por que Noé construiu esse barco durante 100 anos? Porque Noé estava disposto a ver toda a sua casa salva. O ato de salvar Noé foi um ato da graça de Deus,
mas ele só recebeu essa salvação pela fé. Uma fé viva, uma fé que fazia Noé acordar de madrugada, chamar os 3 filhos e dizer: vamos cortar madeira e vamos construir a arca. Papai, para que essa madeira tão grande? Vamos buscar madeira. No deserto não tem madeira, vamos comprar madeira, vamos correr atrás de madeira, vamos procurar em outros lugares, vamos cortar madeira. Todos os dias aquele homem estava construindo uma arca, trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Quem sabe os seus vizinhos, quem sabe pessoas que o conheciam e diziam: para que um barco no deserto? Por que você gasta tanto tempo com esse projeto? Você perdeu o juízo, você está perdendo seu tempo, você está gastando sua energia, está gastando seu dinheiro. Para que isso, Noé? Mas Noé era um homem que deixou o seu ouvido tampado e silenciou as vozes dos incrédulos para ouvir a voz do seu Deus, que disse: Noé, construa a arca para que você e sua família sejam salvos. Noé queria a salvação da sua família e ele construiu a arca, à disposição de trabalhar. Não é tão simples o quanto você assiste o desenho da arca de Noé, era muito mais complicado. Ele dedicou a vida dele em um projeto que ele fazia pela fé, porque ele tinha disposição de obedecer a um Deus que prometeu a ele: faço aliança com você, Noé, toda a terra vai perecer, mas você e sua família serão salvos. Noé guardou essa aliança no coração, e Noé entrou nesse projeto de Deus e construiu a arca. Eu pergunto: você está disposto à salvação? O que você faria para ver sua família salva? Noé construiu uma arca. Irmão, nós estamos vivendo um tempo de um relativismo total. Primeiro, a gente escuta as pessoas dizerem que a verdade é relativa. Aí no meio espiritual, nós estamos vivendo, no meio social, um distanciamento social, mas também um distanciamento espiritual. Também a vida espiritual tem sido relativa para muitos de nós. Nós temos sido um povo de uma fé sem obras, de achar que Deus vai fazer tudo e nós não temos que fazer nada, tudo é trabalho de Deus. Enquanto isso Deus trabalha, nós aqui na terra ficamos dando trabalho a Deus, e não é assim. Noé teve que construir uma arca, mãos calejadas, dinheiro gasto no projeto, cansaço, caindo no ridículo das pessoas, mas o Noé estava trabalhando num projeto que ia salvar ele e a família dele. Eu pergunto: nós estamos trabalhando para quê, irmãos? Por que tanta luta, tanto corre-corre? Estamos lutando para quê, irmão? Serve para quê? Nunca se esqueça do que Jesus perguntou ao povo do seu tempo: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta? O que adianta? Para que tanto dinheiro, tanta loucura, tanta cobiça, tanto consumismo? Para quê? Estamos trabalhando para quê, meus irmãos? Se o que importa é a nossa salvação, se o que importa é o que a palavra nos diz, que nos últimos dias serão os dias de Noé. Muitos vão estar casando e se dando em casamento, celebrando, projetando coisas para esse mundo, mas assim como Noé entrou na arca e o dilúvio veio, surpreendendo o mundo antigo, Jesus diz que assim também será nesses dias. De repente virá repentina destruição, e só os Noés dessa geração que estão trabalhando por um projeto da arca é que serão poupados do que há de vir nesse mundo. Eu pergunto: qual a sua disposição para a salvação? Noé construiu a arca. Qual tem sido a nossa postura como cristãos no tempo de hoje? A nossa conduta. Nós dizemos que somos de Deus, mas qual tem sido a nossa posição ante ao mundo profano, ao mundo que nos cerca, que nos quer, que nos cobiça nossos filhos,
cobiça nossas relações. O mundo quer nos estragar como um leão feroz. Qual tem sido a postura da igreja, das famílias, de todos nós? Estamos servindo a Deus como Noé serviu a Deus no seu tempo e foi salvo ele e a sua família? Ou nós estamos achando que Deus não está falando conosco? A Bíblia diz por meio do apóstolo Pedro que o julgamento dos últimos dias começa pela casa de Deus. E se começa por nós, o que será do mundo sem Deus? A Bíblia diz nos últimos dias, e ele não está falando dos que estão fora, começa falando dos da igreja, muitos vão abandonar a fé. Interessante que quando Jesus vai falar, os apóstolos vão falar dos últimos dias, ele não fala do mundo, ele fala primeiro com a igreja. O juízo, a limpeza, o purgar começa pela casa de Deus. Aí pergunta, o que será do mundo lá fora? Paulo, quando vai falar, diz, muitos abandonarão a fé. O mundo lá fora não abandona a fé, quem abandona a fé são os crentes. E tem gente que está abandonando a fé, dizendo que tem fé, mas tem uma fé apostata, crê em Deus, mas vive outro tipo de vida. Crê em Deus, mas estão servindo ao seu ventre. Crê em Deus, mas estão dando lugar ao diabo. Crê em Deus, mas estão desagradando e entristecendo o seu espírito o tempo todo. Que fé é essa? Não é uma fé que está construindo uma arca, é uma fé que está construindo uma canoa furada para tentar escapar num grande dilúvio. Nós estamos vendo um tempo em que nós, crentes, nós temos que juntar a família, como igreja se reunir, vamos orar. E vamos construir uma arca à disposição para a nossa salvação, porque o Senhor está voltando. Temos que nos preparar. Vai haver ataque contra a família, contra a igreja, contra os princípios de Deus. Escândalos por tudo que é lado. A igreja evangélica está perdendo a moral. Tanto escândalo no meio cristão. A liderança corrompida e vendida à politicagem, coisas terríveis que nós sabemos e as que estão encobertas. Precisamos construir a arca. Não é tempo de relaxar na vida espiritual. Josué disse no seu tempo, Josué 24, 14 e 15, a terra estava diante dos olhos de Josué. Vocês conhecem a história. Josué é o sucessor de Moisés. E Deus disse, Josué, você vai colocar o meu povo na terra prometida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Apenas seja forte e corajoso, faz tua parte. Guarda a minha palavra, medita nela dia e noite. Faz alguma coisa para mostrar que eu sou contigo, Josué. Porque eu de fato sou contigo, mas você tem que me viver. Escuta a minha voz, tenha comunhão comigo todos os dias, e você fará esse povo entrar na terra. Onde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar, mas você tem que colocar a planta dos pés. Se você não coloca a planta dos teus pés, o diabo coloca a sua pata. Eu vou dizer mais uma vez, se eu não colocar a planta dos meus pés naquilo que é de Deus na minha vida, o diabo põe a pata. Seus filhos são do Senhor, seu casamento é de Deus, sua família é de Deus. Não deixe o diabo colocar a pata, coloque você os pés e diga, essa aqui é casa de Deus, é lugar santo, é do Senhor, estamos debaixo de uma promessa, não vou abrir mão da minha casa, não vou abrir mão da minha família. O que eu precisar fazer, ainda que seja pular no córrego, mas eu salvo a minha família. Eu vou construir uma arca, eu estou disposto. Vocês estão entendendo? E eu estou falando muito sério. Josué disse, vocês escolham o que vocês vão fazer da vida de vocês. O vosso Deus deu a terra. Agora, vocês tomem uma decisão hoje, se vão servir a Deus ou os deuses que ficaram nas terras dos amorreus, os deuses do Egito. Escolham, o que é que vocês vão fazer? Agora eu e minha casa,
serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo: eu tenho uma disposição, eu tomo uma decisão, vamos servir a Deus. É preciso ter uma fé disposta para viver as promessas de Deus. As promessas de Deus sobre nós são inúmeras, mas podemos vivê-la se tivermos disposição de viver as promessas de Deus. Você quer saber de uma promessa que é real? Estarei convosco todos os dias. Você já ouviu essa promessa? Alguém já ouviu essa promessa? É para todo mundo. Se você nunca ouviu, Mateus 28, 20. Jesus disse para a sua igreja, como promessa: estarei convosco todos os dias. Agora, e ele diz, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Mas para viver essa promessa eu tenho que ter disposição. Qual a disposição? Se ele está comigo, todos os dias eu falo com ele. Se ele está comigo, todo dia eu vou ouvir sua palavra. Vou ter comunhão com ele todos os dias. Se eu não praticar este relacionamento, a promessa é real, mas eu não estou vivendo. E por que eu não estou vivendo? Porque eu não tenho disposição. E por que Jesus disse que estaria conosco todos os dias? Porque nem eu nem você podemos suportar os dias, só podemos suportar com Ele. É Ele quem nos sustenta, é a mão poderosa de Deus que nos protege, é a sabedoria de Deus que nos ensina a tomar decisões. Eu não posso, você não pode carregar uma cruz sem Deus. Você não pode suportar os dias maus sem Ele, e os dias maus são reais, vem para todo mundo, a tempestade, a chuva, os ventos, bate na porta da casa de todos nós, um dia bate. Agora, se eu estiver firmado nele, minha casa vai balançar, mas não cai, porque eu estou vivendo a promessa de estar com Ele todos os dias. É uma promessa, mas eu tenho que viver, eu tenho que ter a disposição. Você já leu Isaías 1,19? Eu vou citar para você, mas você depois lê na sua casa. Isaías 1,19: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Veja, Deus tem o melhor para nós, o seu povo. Mas se eu tiver a disposição, se eu quiser, se eu ouvir a sua voz, eu comerei o melhor dessa terra. Eu preciso estar disposto para receber o que já é meu, dado pela graça de Deus. Noé teve que ter disposição de construir uma arca, e nós precisamos ter a disposição de viver a fé, de praticar as primeiras obras. Todo mundo aqui conta a história de como era novo convertido. Suíla cantou uma música que queria ser como criança, voltar ao que era antes, porque o que era antes, nada era complicado, era apenas oração, coração quebrantado, alegria de vir à casa de Deus, alegria de falar de Jesus. É isso! Será que nós não estamos dispostos a apenas sermos crianças nos braços de quem cuida, que é o nosso Deus? E todo mundo pode se lançar aos braços de quem cuida. O problema é que a gente cresceu. O problema é que a gente começou a crescer, engrossou o pescoço, começou a conquistar coisas, e a ter nome, a ter influência, e aí a gente se esqueceu de como era tão bom e tão seguro sermos uma criança no colo do Pai. Precisamos ter a disposição de descansar em Deus, de comer o seu melhor, pois Ele tem o melhor para os seus filhos. Mas para receber, eu tenho que ter disposição. 2 Crônicas 7,14 diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tiver a disposição de orar, de me buscar, de se arrepender dos seus maus caminhos, aí eu vou dar a resposta. Eu vou perdoar os seus pecados, eu ouvirei suas orações e eu vou curar a sua terra. Sarar a terra significa trazer cura para toda a esfera da nossa vida, social, espiritual, familiar, relacional. Ele tem cura para toda a área humana. Mas se o meu povo tiver a disposição de me buscar, de orar a mim e de se arrepender e de se converter dos seus maus caminhos, disposição para a salvação.
Eu quero trazer duas ilustrações bíblicas aqui. Eu trouxe a primeira ilustração de uma mulher que, para salvar o seu filho, pulou no córrego, cheio de lama, e a correnteza muito forte. Ela não sabia nadar, mas ela queria ver o seu filho salvo. Ela pulou. Ela tinha todo o amor, mas o amor não salvaria o filho se não pulasse. Mas eu quero dar um exemplo, primeiro da Páscoa. Em Êxodo 12, de 1 a 13, Deus diz que vai destruir o Egito com a última praga, vai matar todo o primogênito de homens e animais. Mas Deus disse: mas sobre vocês eu vou fazer a diferença. Vocês são meu povo e eu não vou matar os filhos de vocês, nem o filho dos animais, o primogênito não vai morrer. Agora tem um detalhe, para que isso aconteça, vocês vão ter que juntar as famílias, vocês vão ter que preparar pão asmo, pão sem fermento, vocês vão ter que pegar um cordeiro, e se uma família não tem, junta com outra família e divide o cordeiro, e vocês vão ter que pegar o animal e matar, e o sangue vão colocar numa bacia, vão preparar um jantar, o sangue vocês vão colocar num umbral, a comida vocês vão, a carne do animal vocês vão comer o pão sem fermento, mas vocês vão ter que também mascar erva amargosa. E quando a destruição vier sobre a terra, o lugar em que o sangue estiver no umbral da porta, ali não haverá morte, aquela casa será salva. Agora, se eu passar com o anjo da destruição e a casa não tiver toda essa cerimônia feita, se não houver em vocês uma disposição, ou se em vocês houverem preguiça, negligência, não é porque vocês são meu povo que escaparão, porque o sinal é aquilo que eu estou dando a vocês como palavra. Me obedeçam e tudo vai dar certo. Todo israelita que fez, o anjo da destruição veio, matou os primogênitos do Egito, mas os filhos de Israel foram poupados, porque cada família teve que se dispor, tiveram que se juntar, tiveram que praticar a Páscoa. Irmão, nós temos que pegar o sangue de Jesus e aplicar nas portas da nossa casa. Temos que ser crentes verdadeiros. Acabou com esse negócio de viver vida religiosa. Não é pegar também sangue e colocar na porta da sua casa, porque você já acabou esse negócio, mas é aplicar Jesus na sua vida. Seja cristão para o seu filho, no seu casamento. Viva a sua fé. Volte ao primeiro amor. Pegue o sangue de Jesus e pode clamar. Aí você pode clamar. O sangue de Jesus tem poder. Aqui não, Satanás. Aqui você não entra. A partir de hoje eu volto ao meu Deus por inteiro. Completamente eu sirvo a Ele, com a consciência firme nele. Eu estou disposta a voltar ao meu primeiro amor. Esse é o primeiro exemplo. O povo fez isso e foi salvo. Não, mas nós somos povo de Deus. Imaginem, se alguns dissessem: vamos lá, vamos conjecturar, dentre os filhos de Israel, algumas famílias disseram: não, aí também é demais. Matar um cordeiro eu não tenho não, e outra, eu não vou pedir a meu vizinho não vou me juntar não, porque eu não falo com aquele vizinho lá, estou intrigado, aí ele tem cordeiro, eu não tenho. Deus não vai fazer isso com a gente não. Não, Deus mandou 9 pragas no Egito, agora Ele vai acabar com nossos filhos? Não. Imagine, e não tivessem praticado o que Deus mandou, Deus ia estar afiado à palavra que Ele disse: a casa que não tiver eu passo e destruo. Mas eles obedeceram, nenhum dos filhos morreram, porque houve uma disposição para obedecer. Vocês estão entendendo que é assim que funciona a fé? A disposição para viver aquilo que já é nosso, é uma disposição. Construir uma arca, passar o sangue e fazer o ritual da Páscoa, eles tinham que fazer alguma coisa. A graça salvava, mas eles teriam que receber pela fé, e fé é ação. Fé não é apenas crer, porque a fé que só me faz crer e não me leva a uma ação é uma fé que me faz ser parceiro do diabo, porque em Tiago 2,19 diz que o diabo só crê, mas não tem nenhuma ação. E o outro exemplo que eu quero dar, esse foi o primeiro.
Outro exemplo é de uma prostituta, Raabe, a prostituta. E o texto eu li em Tiago, mas eu quero deixar o texto em Josué, capítulo 2, do 18 ao 20, e Tiago 2, 25 fala de Raabe, dando exemplo de uma mulher meretriz, prostituta. Uma mulher que é reprovável pelo que ela era, uma prostituta. Mas ela teve uma fé que trouxe salvação para ela e para a família dela. Ela teve uma disposição de mudar de vida. Jesus diz que as prostitutas entrarão no reino de Deus se elas tiverem a disposição de viver uma fé que leva elas a uma mudança de vida. A história é a seguinte: Israel estava invadindo a nova terra e eles estavam sitiando Jericó. Josué manda 2 espias para a cidade de Jericó, para ver como é a cidade. E quando eles vão lá, eles são descobertos. Eles estão fugindo dos homens de Jericó. Raabe esconde eles na sua casa. E quando os homens dizem: Raabe, vimos 2 hebreus entrar na sua casa e queremos que você mande eles saírem, porque nós vamos levar como prisioneiro. Foi o que ela fez. De fato eles estiveram aqui, mas já foram embora. Só que ela tinha escondido eles no porão. Preparou um lugar e escondeu aqueles homens. A Bíblia diz que Raabe se preocupou, sabe com o quê? Em salvar o pai e a mãe. Ela era uma prostituta, uma coisa totalmente reprovável. Ser prostituta é reprovável. Mas uma coisa me fez olhar para essa mulher de forma diferente: o amor e a preocupação que ela tinha por seu pai e sua mãe. Ela sabia que estava errada, mas ela não queria que o pai e a mãe perecessem. Uma prostituta, que ninguém sabe o motivo que ela se tornou prostituta, mas ela se tornou uma mulher. Você sabia que Raabe faz parte da descendência de Jesus? Está na genealogia de Jesus. Porque mesmo tendo uma vida errada, a pessoa pode ter alguma coisa digna dentro dela. Não há nada mais honroso para um ser humano do que honrar pai e mãe. Irmão, você pode ter a pior vida que tenha, mas honre seu pai e sua mãe, porque há uma promessa para quem honra pai e mãe. Ela se preocupou com o pai e com a mãe. Quando Raabe livra aqueles homens dos homens de Jericó e eles vão embora, Raabe disse: eu sei que Deus vai dar essa cidade a vocês e vocês vão destruir, mas por favor, poupem meu pai e a minha mãe. Sabe o que os homens voltaram e disse: mulher, porque tu nos deste guarida, e se você não denunciar o nosso negócio, se você não nos dedurar, e quando nós passarmos para destruir Jericó, você coloque um fio de escalarte. Você sabe o que é um fio de escalarte? Um fio vermelho na janela. Que aí nós podemos trazer a simbologia do sangue de Jesus. Vermelho escalarte. Você coloque essa linha vermelha na janela da sua casa. E quando nós voltarmos para destruir Jericó, se esse fio não estiver na janela da tua casa, nós estamos desobrigados de salvar a sua família. Mas se estiver esse fio vermelho, ninguém vai tocar, nem fazer mal a você, nem a sua família, e quem estiver dentro da sua casa será salvo. Raabe ouviu a voz daqueles homens e ela teve a disposição de chamar pai, mãe, a quem ela queria ver salvo: venham, fiquem dentro de casa, feche as portas, ninguém sai. E para ela convencer a família de tudo isso, fiquem todos dentro de casa. Por que, Raabe? Eu sei o que eu estou dizendo, fiquem dentro de casa.
Aí ela sai para fora com aquele fio. Vai fazer o que com esse fio? Com essa malha vermelha. Ela vou colocar na janela. Por quê? Porque isso vai ser o motivo da nossa salvação. Ela teve a disposição e ela obedeceu a orientação que foi dada. Jericó caiu. Israel invadiu para destruir todo mundo. Destruíram a todos, mas na casa de Raabe, a casa da prostituta, ninguém tocou. Ela foi salva, ela e a família dela, porque ela teve a disposição de guardar uma fé prática. Se Noé construiu uma arca, se o povo hebreu teve que passar o sangue na porta de suas casas, se Raabe, a prostituta, teve que guardar todo mundo na casa dela e colocar o fio de escarlate, quem somos nós para achar que a nossa fé tem que ser passiva, sem obras, sem práticas, achando que Deus tem por obrigação de fazer tudo por nós e que não temos que fazer nada? Irmãos, na verdade o apelo de hoje para essa mensagem é: chega de passividade, precisamos reativar nossa vida com Deus. Nós temos que fazer uma aliança com Deus, temos que renovar nossa aliança com Deus, nós temos que construir essa arca, nós temos que passar o sangue de Jesus no umbral do nosso coração, nós temos que falar de Deus dentro da nossa casa, nós temos que orar pelos nossos filhos, nós temos que orar por nossa igreja, nós temos que marcar nossa casa com esse fio carmesim, que é o sangue do Cordeiro. Não importa o passado que você teve. Raabe era prostituta, mas ela se converteu, ela mudou de vida, ela entendeu que é um Deus todo-poderoso e santo que exerce juízo, mas se o ser humano se arrepender, esse mesmo Deus se arrepende do mal que ia fazer, se arrepende do seu juízo, e em vez de julgar, Ele salva. A mulher prostituta foi mudada, lapidada, transformada, e porque muitos de nós não têm uma vida regenerada, transformada, porque nós achamos que a nossa fé sem obras é aceita por Deus, e Deus olha para nós e se entristece com a nossa vida que não muda nunca, é a mesma coisa o tempo todo. Está na hora de sair da passividade, está na hora de pegar o cutelo, pegar o serrote, cortar madeira, vamos construir uma arca, porque o que está por vir nesse mundo não vai ser nada fácil. A igreja precisa estar disposta para a salvação. Precisamos pular nesse córrego, precisamos salvar quem a gente pode salvar. Temos que nos lançar, temos que nos entregar totalmente a Deus, porque os últimos dias estão chegando sobre a terra. Muitas pessoas estão indo sem aviso prévio, tanta morte, tanto medo, tanta dor, tanta doença, tanta loucura humana, tantas notícias que controlamos, outras que fugiram do controle. A igreja precisa sair da passividade, a igreja precisa voltar-se para Deus, e essa volta começa no nosso lar, na nossa casa. A palavra, a oração, o compromisso com Deus tem que estar dentro de casa. O que você está disposto? O que você está disposta para fazer, para ver sua família salva? Pensa que foi fácil para Noé chegar para a esposa e dizer: ô mulher, sabe aquela casa que você queria fazer? Aí não vai fazer mais não. Aquela economia que a gente estava guardando para fazer aquela viagem, não vai fazer mais não. Por que, Noé? Não, porque agora vamos construir uma arca. Como é, homem? No deserto, sim, uma arca. O que é uma arca, Noé? É um barquinho, 135 metros. Não é fácil. Aí chama os filhos, filho querendo fazer faculdade, outro querendo ser médico, outro querendo ser jogador de futebol. Todo mundo com aliança, vamos casar, vamos viver cada um nossa história. Aí o pai chega: filhos, eu queria dizer uma coisa para vocês, vamos construir uma arca. E para construir a arca você tem que esquecer dos seus sonhos e viver os sonhos de Deus. Você acha que foi fácil para Noé provar aos filhos que valia a pena construir uma arca? Agora uma coisa é o seguinte: não, mas pastor, pode ser que Noé insistiu e aí 1 mês, 2 ele convenceu
a família, vamos construir. Ok, um mês é fácil convencer. Agora passar 100 anos construindo algo e não parar nunca. O que é passar 100 anos fazendo a mesma coisa sem ter nenhum resultado? Só trabalhando e confiando que aquela é a vontade de Deus para a sua vida. Meu amigo, todo dia é uma luta pela fé. Você dizer, não, mas vale a pena. Vale a pena. Aí passa alguém e diz, maluco, doido, perdendo a vida, servindo a um Deus que nem existe. Cadê Deus? Cadê esse Deus? Que Deus doido é esse que manda você construir uma arca? E o cara todo dia construindo a arca, construindo a arca, construindo a arca, e sem nada acontecer, o céu azul, sol quente, e ele vai vir chuva, Deus vai julgar a terra, e o pessoal, você é doido, né? A barba de Noé ficando branca, cabelão comprido, e todo dia Noé dizendo, mas vai valer a pena, meus filhos, vale a pena, esposa, vale a pena, minhas noras, vamos lá, é um projeto que tem fundamento, é um projeto que vai dar certo, vai valer a pena, e a turma vai não, e ele vai valer a pena. E quando a chuva veio, que Noé está dentro da arca, todo mundo perecendo, batendo na porta, abre a porta, Noé, da arca, e Deus disse, não abre não, Noé, você entra e eu fecho por fora. Deus não deixou Noé fechar a porta, Deus disse, entra que eu por fora eu vou selar. Ele fecha a porta por fora, a turma vendo a água descer como torrencial chuva, 40 dias e 40 noites, pessoas batendo em suas balsas, querendo guarida na arca, batendo, os mesmos que diziam, é louco, é doido, você é doido, não vale a pena esse seu trabalho, mas dentro da arca Noé, olha para sua esposa, olha para os seus filhos, eu não disse que ia valer a pena? Vai valer a pena. Agora não vale, as pessoas tiram onda da nossa fé, mas no dia que você estiver entrando na região celestial e receber o abraço do Cordeiro, quando você vazar as nuvens de glória e Deus e Cristo olhar para você com aquele olhar de fogo, com aquele rosto que brilha mais do que o sol, com o cabelo branco como a neve, os pés como um latão reluzente, e a voz dele ser como de muitas águas, dizendo, venha meu filho e minha filha, valeu a pena ou não valeu a pena me servir e guardar fé no meu nome? Aí você vai abraçá-lo e vai colocar a cabeça no peito dele e vai dizer, valeu a pena. Valeu cada sofrimento que eu passei, mas guardei minha fé, cada lágrima que derramei, cada momento que eu precisei esperar e ouvir o silêncio de Deus e aquietar meu coração e ficar em paz, valeu a pena cada sacrifício que eu fiz por Ele, pela sua casa, pelo seu nome, vale a pena construir uma arca, porque o Deus que manda construir nos garante, no final das contas, que a nossa salvação vale a pena. O que não vale a pena é ganhar o mundo inteiro e perder a alma, aí não vale a pena. Qual a sua disposição para viver a salvação, hein? Pense sobre isso. É como alguém que chega no médico e diz, eu quero ser curado de tal doença. O médico examina, você tem um nódulo, e você vai ter que fazer uma cirurgia. Não, mas eu quero que você passe um remédio para mim. O médico diz, não, nesse caso é abrir o seu corpo e extrair esse nódulo. Se não fizer isso, vai crescer e você morre. Há um risco se fizer a cirurgia e morrer? O médico tem, mas a chance de você sair bem nessa cirurgia é maior do que a morte. Uma coisa eu sei, se você não arrancar isso, vai crescer, você vai morrer de todo jeito. Agora a escolha é sua. Se você quer continuar se enganando e achar que esse nódulo vai desaparecer sem essa cirurgia, viva você, do jeito que você quiser. Agora eu, como médico, digo a você, é preciso incisão e fazer a cirurgia. A escolha é do paciente, se vai deixar o médico operar ou não. Assim também é Deus. Ele só pode mudar uma vida de uma pessoa que se submete a Ele, que está disposta a passar pelo tratamento. Se não, tem muita gente disposta, e quando tem muitas indispostas, há pessoas que dizem, Senhor, não tenho força nenhuma, mas eu estou disposto a te obedecer. Aí é comigo, é com você, a escolha é nossa, a disposição de viver aquilo que já é nosso. As pessoas no Brasil ficam reclamando de todo mundo, com a nossa disposição de fazer diferente, de entregar a vida a Jesus. Não, eu só quero uma oração. Não, eu só quero que você ore para minha dor de cabeça aliviar. Deus quer o seu coração, a sua cabeça. Puxa, essa cabeça a gente tomou um anador, você precisa entregar a vida a Jesus.
viver os princípios da palavra, viver a palavra, viver a fé, construindo uma arca todos os dias, vivendo para Deus todos os dias. A gente não vive uma vida para Deus no domingo, a gente não vive a vida para Deus de uma vez só, é todo dia, é o pão nosso de cada dia. E que assim seja, irmão, porque o Senhor vem buscar uma igreja assim, que todo dia espera por Ele, e que todo dia está disposto a fazer a sua vontade. Vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos e vamos falar com Ele. Amado Deus, querido Pai, ninguém aqui é perfeito, nenhum de nós. Somos como crianças que estamos aprendendo, estamos no jardim da infância, mas muitas vezes, Pai, nessa minha infância a gente quer crescer antes da hora, e nos afastamos do primeiro amor, dos compromissos que moviam nosso coração. Tínhamos tanto zelo por aquilo que para nós era tão importante, e hoje não é tão mais. Pai, nos perdoa, Senhor. Nós queremos retomar a uma disposição de fé, de viver aquilo que é prático na nossa fé, de servir com alegria, entregar nossos anos, nossos sonhos, ó Senhor, nosso coração totalmente a Ti, nosso destino, e viver uma vida como o crente Noé viveu, como aquela mulher que era prostituta, mas tinha honra pelos seus pais e queria que a família fosse salva, e ela se converte ali a um Deus que estava dando a Raabe a chance de ser salva. A vida daquela mulher foi transformada, porque a fé não é para que você conquiste coisas, compre casa, compre carro. A fé é para transformar você, é para converter seu coração, é para transformar você em uma pessoa viva e cheia de Deus, cheia de alegria, cheia de esperança. É uma vida que é transformada pelo poder do Espírito. Ó Deus, que muitas pessoas agora sejam despertadas na palavra, sejam despertadas pelo Espírito Santo. Enquanto eu estou orando, o Senhor esteja trabalhando, ministrando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja pessoas se convertendo a Ti agora, se for o Teu chamado para os corações, pessoas que estejam se rendendo a Ti, Senhor, pessoas que estejam recebendo a Tua paz, o Teu perdão, recebendo o novo nascimento, recebendo o Espírito Santo na vida, recebendo o Espírito Santo no coração. Pai, trabalha nesse momento, trabalha agora na Tua graça, no Teu amor. Pai, muito obrigado, porque apesar de nós sermos o que nós somos, a arca está disponível. O Senhor nos convida para a salvação, o Senhor nos chama para uma vida, e só é viver, é caminhando que se vive a vida, é caminhando com Cristo que a vida é abundante. Pai, obrigado, porque mesmo sendo nós falhos, sujos, o Senhor não se envergonha de nos chamar de filhos. Mas precisamos andar com Deus. Desperta-nos para a simplicidade do primeiro amor, para a simplicidade da fé, daquilo que para nós, Pai, era tão singelo. Ó Senhor, aviva a Tua igreja, prepara o Teu povo para o grande dia, prepara a Tua igreja, Senhor, nesses dias de escuridão, que a Tua igreja seja por Ti levantada como luz do mundo, em tempos em que a moral humana tem se diluído, não há mais princípios. Que a Tua igreja seja sal dessa terra, que as famílias do Teu povo, sim, regenerados, transformados, sejam um modelo para esse mundo. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para o Espírito Santo. Em nome de Jesus, assim é. Amém. Amém. Vamos ficar de pé todos. Vamos encerrar nosso culto. Põe a mão direita no seu coração. Espero que você tenha entendido a mensagem do Senhor. Saia da passividade, talvez aplicando, deixe de ser passivo na fé, seja ativo, exerça as coisas básicas da fé. Coloca o fio de escarlate na janela do teu coração, coloca o sangue de Cristo, construa a arca, viva para Deus, faça o teu melhor, sirva a Ele, se dedique, Ele está te esperando. A salvação é um dom, vamos vivê-la. E isso sendo vivido por nós, ai irmãos,
lá fora o mundo verá a salvação na prática em nossas vidas. A salvação de Deus é irresistível. É irresistível o chamado de Deus. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.